Tu me amas? Tu sabes que sim. Então sabe que eu os amo também. E que eu faria de tudo por eles. Inclusive isso. Ele vai fazer de tudo pra impedir, ou pior, pra matá-las. Que morte tem a ver com isso? Vocês viram isso? Vimos o quê, mano? Charlie, você matou aquela mulher! Ela que ia matar ele. Ela tá infectada, sei lá. Emma, acorda, Emma. Acorda, Emma. Mark, é você? Filha! Eu já disse que não sou a porra do seu pai. A porra do seu pai. Moça! Puta merda! Mais uma vez a morte não é o foco. Mas ela não liga pro que achamos. Padre, cuidado! Você tá surdo? Eu não vou voltar. Eu aguento, mas isso é o... Eu deveria estar com eles. Não tem espaço pra você aqui! Leobar! Amarre-o antes que fuja! Não ouse! Não ouse o quê? Possuí-lo? Tarde demais. Me agradeça quando tudo isso aqui acabar. E que acabe logo. Sejam muito bem-vindos ao experimento Primordium, cobaias. Peguem um fone de ouvido e se assentem porque o experimento vai começar. E já chega disso, né? Pelo amor de Deus, e pelo amor, eu nem falo assim, eu não sou carioca. Gente, é o seguinte, gravei por 7 meses. Por 7 meses, por favor. Tá, agora aqui é tudo liberado. É o seguinte, meu nome é Glauber Arruda e sejam muito bem-vindos ao episódio especial de Primordium, onde eu trago um onboarding pra vocês e tento, né, entre muitas aspas, é que eu tô fazendo aspas com as mãos aqui agora, só que vocês não estão vendo, tento explicar pra vocês o que é o universo de Primordium. Porque é bem complicado, viu? Eu vou te falar que quando eu escrevi esse livro com 14 anos, eu talvez estivesse passando por sérios problemas psicológicos, mas ninguém identificou. Então vamos lá. Eu vou até me aconchegar aqui no meu colchão, porque eu tô gravando isso de forma bem caseira, sem pop filter nem nada. Então, cara, o que vocês precisam saber sobre Primordium? Se a minha dicção for ruim de centavos nesse episódio, vocês ignorem, porque é mais tete a tete eu e vocês aqui agora. Primordium, ele nasceu em 2014, cara. Era uma época que eu tinha... 2012. 2012, quando eu tinha 14 anos. Era uma época onde eu tava consumindo muito conteúdo de séries e tava lendo muito, né? Então você sabe que crianças que leem muito gostam de escrever. Então, pais, deem livros pros seus filhos, tá? De verdade. Não foi meu pai e minha mãe que me deu esses livros, mas eu despertei sozinho o gosto pela leitura. Então, nessa época, eu gostava muito de consumir conteúdo pop e séries e filmes e livros de universos fictícios. E Primordium, ele é uma ficção científica, né? Então, deixa eu tentar explicar pra vocês o que é Primordium. Ele, ao mesmo tempo que é um experimento, ele também é um universo. E é como se todo o planeta Terra e todo o universo, todas as galáxias, eles fossem regidos por esse lugar, né? Esse antro, essa cidade totalmente utópica, totalmente evoluída tecnologicamente e capacitivamente, chamada Primordium. Essa sociedade, ela é regida por um conselho de 9 criaturas totalmente perfeitas e sem nenhum tipo de imperfeição. Na realidade, toda Primordium, toda a comunidade de Primordium, que é essa cidade, ela é regida por seres de luz, né, que não tem defeitos. Então é como se fosse uma analogia ao céu da Bíblia cristã. E vocês vão perceber que existe muita simbologia religiosa e bíblica em todo o universo de Primordium, mas nada de acordo com o que é dito na Bíblia. Na verdade, é muito em forma de crítica a algumas questões que são introduzidas a nós logo no início de uma vida dentro de igreja. Então, não é como uma forma de crítica nem nada, mas tem muita simbologia sim envolta nesse universo de ficção. Então, Primordium, ele é esse universo regido por essas criaturas, né? E esse conselho de 9 criaturas, que é composto pelo soberano, pelo filho, que se chama Tel, e o soberano se chama Saulo, tá? O Ictus, que os 3 representam como se fosse uma analogia à Trindade mesmo. Aí logo em seguida vemos com alguns personagens importantes de grande peso, como o Leomig e o Leobug, que são como se fossem criaturas que estão ali para defender, né, como se fossem guerreiros, guardiões mesmo de toda Primordium. Aí a gente tem 2 figuras importantíssimas também, que são conselheiras do soberano e de todo o conselho dos 9 no geral, que é a Espen e a Amari. A Espen, ela é uma conselheira voltada para a esperança e para a sabedoria, então ela é uma personagem muito racional.
Já a Mari, ela é uma personagem é conselheira do amor e da compaixão, então ela já vai ter um lado mais emocional. Além delas, dentro do conselho, temos também a figura de Havá e Adam, que é o casal originário, como se eles fossem uma analogia a Adão e Eva. E eles representam a origem de todos os homens e mulheres do universo, de todas as galáxias. Então você fala, mas eles comandam o planeta Terra? Não só o planeta Terra, mas como todo o universo, todos os outros planetas e criaturas que existem. Então, assim, o planeta Terra é apenas uma pontinha de todo esse universo. E qual que é a parada? É como se tudo que acontece na Terra fosse reflexo do que acontece em Primórdio e vice-versa. Só que antes de ir pra Terra, vocês têm que entender que Primórdio não é tudo as mil maravilhas. Lá eles se entendem e se veem como figuras superiores, totalmente perfeitas, porque eles nunca tiveram contato com a imperfeição, né? Não toda a comunidade, pelo menos. E lá eles se acham porque eles são. Então, assim, eles são poderosos, eles têm poderes e capacidades evoluídas. Uma das criaturas, por exemplo, vocês vão entender quem mais pra frente, eu não vou falar agora, mas tem uma capacidade de dedução tão evoluída que é como se ela lesse o futuro e é como se ela soubesse o que vai acontecer. Mas não, é que a dedução dela é muito apurada e aí faz com que ela saiba como as coisas vão acontecer antes mesmo delas acontecerem. Então, assim, esse é um dos exemplos. Tem outros personagens que conseguem se transmutar na mesma forma, a aparência do que outras criaturas e assim por diante. Vocês vão entender esse universo. E eles criaram o planeta Terra, né? Então eles deram origem ao planeta Terra e a todo o universo. Só que o planeta Terra, ele tem uma ponta muito importante. Mas antes de ir pra ele de novo, vamos voltar. Tem uma outra questão dentro de Primordium, que é a questão, entre muitas aspas, antagônica. É como se fosse uma analogia ao inferno que eu vou fazer agora. Existe uma criatura chamada Mors, que ele comanda uma parte de Primordium, que é onde tudo que é mais profano existe. Então ele é o pai de tudo que é impuro, imperfeito e afins. E ele é uma criatura que ele é muito ardiloso, astuto e totalmente inteligente. E por ser inteligente, ele jamais vai ficar atacando o Primordium ou se considerando, eu sou o inimigo mortal de vocês e vou atacá-los até o fim dos tempos. Não. Ele vive na dele, porque, assim, Primordium e Mors são dois extremos antagônicos, opostos um ao outro, né? Que eles nunca se conflitam, porque todas as leis e regras em Primordium e em Mors são sempre seguidas, então eles não têm necessidade de conflitar. Até agora. Porque na Terra, a gente entende que os seres humanos estão decaindo cada vez mais no padrão de qualidade de vida e estão fudendo o planeta Terra. Olha só que beleza. E não é nada diferente do que a gente já costuma ver hoje, né? Então, assim, o planeta Terra tá chegando num colapso. E os soberanos, junto do conselho, eles decidem por colocar em prática um experimento que já vinha sendo cogitado há muito tempo para dar um reset no planeta Terra. Mas que reset é esse? Não é aquele reset que você vai dar no seu smartphone, que você vai dar um reboot nele que ele vai voltar ao normal. Não. O reset aqui, ele compete em explodir o planeta Terra e construir outro do zero. Só que no planeta Terra, quando você nasce, você já nasce com propensão a fazer o bem ou propensão a fazer o mal. Então, a história trata muito desse dilema moral, social e de condutas, né, nos personagens. Então, na Terra, hoje, a gente sabe que os psicopatas, as pessoas que cometem crimes hediondos e crimes menores também, em algum momento elas têm uma indução interna a fazer o mal. E eu acredito sim que isso está na natureza delas de alguma forma, ainda mais os psicopatas. E muitas pessoas, sem ser só psicopatas, nascem com essa vontade de fazer o mal às pessoas e contra o planeta ou afins, qualquer coisa que seja. E na história trata como se os seres humanos eles já nascessem destinados a Mors ou destinados a Primórdio. Então, assim, pra finalizar com o planeta Terra, o plano é: traz os que são nossos pra cá, e aí a gente destrói o resto. Ah, mas e os que não são de Primórdio, vão pra onde? Na teoria, eles iriam pra Mors, né, que é o pai da profanidade. Mas o soberano, ele tem um plano, que é colocar em prática esse experimento, mas não é aplicá-los em pessoas de Primórdio, e sim aplicá-los em pessoas que são de Mors, né, cobaias de Mors. Então, isso é proibido. Dentro de Primordium, você não pode usar pessoas predestinadas ao outro lado. Então, assim, eles estão fazendo isso nas custas e sem que Mors saiba. Pelo menos é o que eles achavam, né?
Então, eles começam a pegar alguns nomes de pessoas que já cometeram crimes lá no planeta Terra. Todos criminosos, todas as cobaias são criminosos, mas que em algum momento o soberano viu neles uma possibilidade de fazer o bem. Então, ele acredita que essas cobaias, elas tenham aí uma esperança de serem boas. O que acontece? Eles não estão vivendo isso de fato e de forma tangível. Quando eu falo que o planeta Terra vai ser um grande fator a ser utilizado, eu não estou falando de forma física. Porque as cobaias, elas não vão estar mais no planeta Terra. A partir do momento que elas são sequestradas, elas vão estar em Primórdio. E nesse começo, a gente vai estar lidando com apenas algumas das cobaias. Porque foram sequestradas inúmeras cobaias para serem usadas ao longo dos 12 estágios e em momentos específicos. Então, todos aqueles personagens que já foram liberados para vocês lá no Instagram são as cobaias do primeiro estágio. O Brian, a Ashley, a Naya, todos esses personagens. Só que eles ficam acoplados em cabines cilíndricas com tubos em suas cabeças e corpos que levam e conectam à esfera central da sala dos estágios lá em Primordium, que é um local totalmente futurista e tecnológico, onde eles analisam e monitoram todo o avanço do estágio e do experimento em si. Então, eles não estão lá de forma física. Tudo que acontecer nos estágios vai estar acontecendo na cabeça deles. Vocês já ouviram falar da teoria dos condenados à morte com a bolsa de estouro embaixo da cama? É uma história que eu contei pra todo mundo quando eles vieram aqui gravar e eu tinha que dar o onboard. O que acontece? Esse é um caso verídico que ocorreu há muitos anos atrás, eu não vou saber ao certo em que ano, mas era na época onde a pena de morte ainda era aplicada e era lá no exterior. Alguns cientistas ofereceram uma proposta de experimento para alguns condenados à morte, que era o seguinte: vocês já estão condenados à morte, vocês já vão partir dessa para melhor, então assim, deixa a gente fazer um experimento em vocês, que se vocês passarem por esse experimento com vida, vocês estão livres para viver a vida de vocês. Caso contrário, vocês já vão morrer mesmo, então só estamos adiantando o processo. E muitos deles aceitaram, porque condenados à morte não tem saída, né? Então, assim, uma mínima possibilidade que existe de poder ser livre da pena de morte, eles aceitam. Então, qual que era a parada? Eles amarravam os acusados, né, as pessoas presas, a uma cama e amarravam os braços delas sob o estrado da cama. Então, elas ficavam deitadas e os braços delas eram amarrados embaixo da cama. E era colocada uma bacia de alumínio embaixo dos braços delas. E os médicos falavam o seguinte, os doutores lá, os cientistas: agora a gente vai fazer uma pequena incisão em uma das suas artérias aqui, das suas veias do braço. E vamos deixar gotejando nessa bacia até que você morra. Então, depois de um tempo específico, se você ainda estiver vivo, você estará livre. Caso contrário, você vai perder sangue até morrer. E aí, se você conseguir passar por isso, ok. Se não, você tá morto. Só que o que eles faziam? Eles pegavam essa bacia e penduravam uma bolsa de soro, né, logo abaixo do braço deles, sem que eles soubessem, e faziam um pequeno corte, uma pequena incisão, mas não numa artéria, e sim numa parte bem superficial, onde o sangue parava logo após alguns minutos depois do corte. Só que a bolsa de soro, gotejando na bacia de alumínio por tanto tempo, fez eles acreditarem que aquilo era o sangue deles. Então, psicologicamente, eles estavam super crédulos de que aquilo era o sangue. Então, após 12 horas, eles começavam a ficar sem alguns nutrientes, né? Depois eles começavam a ficar desidratados. 24 horas depois, os órgãos começavam a ficar sem forças para continuar. E depois de um tempo, os órgãos começavam a se desligar até que eles morriam. Eles morriam. Os órgãos se desligavam. E aí depois na autópsia você podia ver que não tinha perda de sangue. Ou seja, tudo aquilo era psicológico. Então, por eles acreditarem que aquilo pingando na bacia era sangue, eles morreram psicologicamente. E é a mesma vibe com o Primórdio. Eles estão tão crédulos, porque aquilo embutido na mente deles de forma tecnológica é tão tangível e palpável para eles, aquela realidade ela é tão real, que por mais que eles não estejam lá de fato, e sim em cabines cilíndricas conectadas por tubos a um centro de uma sala, eles acreditam que aquilo é real. Então se você se machuca lá, o seu corpo começa a se machucar aqui também. Então se você morre lá, você morre aqui também. Só que qual que é o rolê com as cobaias?
A partir do momento que elas são inseridas no experimento, elas não podem mais voltar, porque não tem volta. O experimento tem que começar e ele tem que acabar. Existe um preço muito alto a ser pago, ainda mais por estar sendo usado, por estarem sendo usadas cobaias de Mors. Então o experimento ele tem que ser completo. E se eles morrem lá, eles não vão pra Primordium ou pra Mors depois do experimento, eles simplesmente deixam de existir. Tá vendo o dilema moral indo por água abaixo agora? Porque além de serem roubados, mas em prol de algo bom, quem sabe eles passem. Se eles não passarem, eles nunca mais existirão. Nem pra Primordium, nem pra Mors eles vão. Eles simplesmente não existem mais, viram poeira cósmica. Então, é muito pesado. E qual que é a parada do experimento? O experimento compete em colocar todas essas cobaias em realidades totalmente extremas, sem que elas saibam. Elas estão sendo manipuladas o tempo todo e elas não têm ciência alguma de que elas estão fazendo parte de um experimento. Então, o que é esses estágios? São 12 estágios de realidades totalmente extremas e precárias, onde eles vão ter que lidar com dilemas morais, sociais, pessoais e, enfim, eles vão ter que colocar em prática e à prova tudo que eles aprenderam na vida deles, para viver por instinto. E muitos deles vão morrer. Vai ter uma reviravolta nesse experimento, coisas vão sair do controle do Conselho dos 9, que eles não imaginavam que aconteceria. E não é tudo que vai sair conforme o a gagueira aqui, meu Deus. Não é tudo que vai sair conforme o planejado. Então, nesse experimento vocês podem contar com muita reviravolta, muito plot twist, muito sangue, muita morte. E olha, muita explosão, cara. É muito suspense, ação, drama e muito amorzinho também, mas nada de romance, loves in the air, tá? É uma coisa mais real mesmo. Então, assim, o que mais que vocês precisam saber? Os estágios. Serão 12 estágios e cada uma das realidades dos estágios serão diferentes. Eles vão contar muito com o planeta Terra e a história que ele carrega ao longo de todos esses anos como base de ensinamento e provas a serem aplicadas. Não provas de desafios, mas realidades a serem aplicadas nas cobaias para que elas sobrevivam. Então, assim, não esperem uns jogos vorazes, onde eles vão ficar se matando, porque não é esse o objetivo. E eles nem sabem que eles têm que passar por aquilo com vida. Eles vão descobrir quando eles morrerem, olha só. E eles também não estão numa vibe Round 6, onde eles têm desafios, não. É uma realidade extrema e precária que eles têm que viver por instinto. Se ajudem ou não, se matem ou não, sobrevivam. Essa é a regra. Quem sobreviver consegue evoluir, né? Um pouco mais e está um pouco mais perto de se tornar um excepcional. E ao fim, quem conseguir passar pelos 12 estágios se torna o originário de uma nova era. E aí, a partir dessas pessoas, um novo mundo sem nenhuma imperfeição vai iniciar. Bonito, né? Lindo. Só que isso fode com todos os dilemas possíveis dentro de uma realidade diplomática e democrática. Então, assim, não esperem que as coisas saiam conforme o planejado, porque não vão mesmo. Então, as coisas que vão ser colocadas em prova vão testar a perfeição das pessoas de Primórdio e a incapacidade das cobaias. Então, assim, quando o perfeito e o imperfeito se chocam, dá muita merda. Então, não esperem que tudo vai acontecer de acordo com as 1000 maravilhas planejadas, porque vai virar de ponta cabeça. E tem muita coisa antiética sendo aplicada pelo pessoal do conselho. Ah, eles são perfeitos? Mas aí eles vão começar a ver o quão podre eles são, tá? Então, assim, vai ter gente traindo gente, é uma loucura, não dá pra eu explicar pra vocês em nem meia hora como que funciona. O que vocês podem esperar de Primordium é muita reviravolta, muito drama, muito tudo, assim. Agora sim, pra finalizar, uma dica que eu dou pra vocês é: estudem todos os posts e teasers que já foram liberados no Instagram e no TikTok, tá? Primordium Oficial, vai lá ver tudo de novo, ver os teasers de cada um dos personagens, porque vocês têm que entender, antes de começar, quem é cada um, tá? O que eles fizeram, quais crimes eles cometeram, lá naqueles posts de jornalzinho mostra tudo que eles fizeram. Então, assim, já vai lá, dá uma estudada, uma lida boa, e entenda com quem vocês estão lidando antes de se apegar a algum personagem. Saibam quais tipos de crimes esses criminosos e essas cobaias cometeram. Então, é isso, estudem os teasers, entendam a vibe de cada um dos 9 do conselho. E vou te contar uma coisa, muitos deles aí tem bastante coisa a esconder, viu? Não só as cobaias, mas o pessoal do conselho também. Então, aproveitem cada conteúdo. E sigam a gente em todas as plataformas. E eu espero muito que vocês gostem,
Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com @primordiumoficial no Instagram, através do direct, que eu mando pra vocês alguma resposta, caso eu possa. Se eu não puder, é isso. Gente, bem-vindos ao Experimento Primórdio. E espero que aproveitem a jornada. Tu me amas? Tu sabes que sim. Então sabe que eu os amo também. E que eu faria de tudo por eles. Inclusive isso. Ele vai fazer de tudo pra impedir, ou pior, pra matá-las. Que morte tem a ver com isso? Vocês viram isso? Vimos o quê, mano? Charlie, você matou aquela mulher! Ela que ia matar ele. Ela tá infectada, sei lá. Emma? Emma, acorda, Emma. Acorda, Emma. Emma! Mark, é você? Filha! Eu já disse que não sou a porra do seu Pai. A porra do seu pai. Moça! Puta merda! Mais uma vez, a morte não é o foco. Mas ela não liga pro que achamos. Padre, cuidado! Você tá surdo? Eu não vou voltar. Eu não aguento mais isso, Eu deveria estar com elas. Não tem espaço pra você aqui! Leu, Bart! Amarre-o antes que fuja! Não ouse! Não ouse o quê? Possuí-lo? Tarde demais. Me agradeça quando tudo isso aqui acabar. E que acabe logo.